Olha aí, e para falar sobre a religiosidade desse povo querido cuiabano, nós convidamos nessa manhã a professora, historiadora, a Cristiane Thaís Serzósimo, com esse nome chique aqui, né? Para falar um pouquinho sobre esta que também é uma cultura, né? Cuiabana, a religiosidade. Nós vimos aí uma pesquisa apontando que os cuiabanos, na sua maioria, são católicos, seguidos de perto pelos evangélicos, e temos também aqui na nossa cuiabania outros membros de outras religiões também, né? Agora, eu não sei quanto a senhora, mas eu vi algumas imagens ali que me trouxe muita saudade. Bom dia, seja bem-vinda conosco. Bom dia, muito obrigada por estar aqui, Agnello, falando um pouco dos 300 anos de Cuiabá, né? É uma data única, né? Sim, a religiosidade cuiabana, ela faz parte da constituição social da cidade de Cuiabá, né? Desde o século XVIII, com a vinda dos bandeirantes, dos afrodescendentes, né? Então, vai se constituindo uma cultura múltipla de diferentes tradições, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes valores, diferentes crenças, né? Nós temos catalogado aqui em Cuiabá, professora, o número de religiões que ativamente movimentam a religiosidade aqui do cuiabano? Você fala que por conta da... Algumas pesquisas apontam que no mundo nós temos em torno de 35 mil religiões. Certo. Né? Nós falamos aí da religião católica, dos evangélicos, cristã, mas temos outras formas de religiosidade também. Nós temos isso catalogado aqui no estado de Mato Grosso. Quantas destas religiões atuam ativamente aqui no estado ou não? Na verdade, Cuiabá, o IBGE ele tem uma pesquisa, né, de católicos, protestantes, evangélicos, e que eles vão fazendo esse levantamento. Mas, historicamente, a gente, como historiador de história de Mato Grosso, que a gente pesquisa sobre a religiosidade, sobre as igrejas católicas, evangélicas no estado de Mato Grosso, a gente percebe que hoje no Brasil nós temos aí cerca de 86% de católicos por conta da colonização ser feita pelos portugueses, de origem católica, né? E a partir do final do século XIX, com a chegada dos protestantes no Brasil, vai se instalar também em Mato Grosso a primeira igreja evangélica protestante do estado de Mato Grosso, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que por sinal... que mostrou ali a imagem da linda igreja. Eu comentava aqui com a professora Cristiane, que quando eu era pequeno mesmo, criança, circulava ali pela 13 de junho, passava em frente desta igreja e ali nós percebíamos assim uma grande movimentação das famílias entrando, saindo ali da igreja. Me deu uma saudade, né? Falando da igreja presbiteriana, nós mostramos também a igreja Bom Jesus de Cuiabá, né? E eu comecei aqui a escrever aqui, Igreja do Rosário, Igreja São Benedito, né? Com as festas, com né? As festas com o Tchacombolo, né? Igreja do Bom Despacho, Igreja de São Gonçalo, Igreja da Boa Morte, onde eu cresci jogando futebol ali na frente dela. Sim, mas é interessante que nós, pesquisadores, historiadores da história de Mato Grosso, a gente faz estudos com os nossos alunos lá da UFMT, e eu tenho uma disciplina que eu trabalho sobre cidade, cultura e patrimônio histórico. Sim. Né? E aí, para cada dia de estudo, de visitação, a gente escolhe uma igreja. Sim. Porque cada igreja tem a sua característica própria. Tem uma história linda, Tem uma história, tem uma comunidade em torno dessa igreja, que trabalha junto com essa comunidade ao redor da igreja, que fazem as suas procissões, que fazem as suas festas, né? Por exemplo, de São Gonçalo do Porto, da São Benedito, da Catedral, né? Meios de professar assim, a sua fé, né? Meios de professar.
e meios de também representar a sua fé. Né? Essa representação, ela tem sido estudada por muitos pesquisadores, tanto na cidade de Cuiabá como em todo o Brasil. Porque a gente fala que o Brasil, ele é constituído por diferentes povos, índios, brancos, negros, cada um trazendo a sua religiosidade. Sim, a senhora está falando de dados aí, nós temos até essa pesquisa, não sei se é possível colocar aí, produção, para nós? Né? Coloque para mim, por gentileza, essa é a pesquisa, né? É da Alma Cuiabana, ali está falando ali os católicos com 53,3%. Né? Católicos 53,3%, os evangélicos 34%, não tem religião 7,8%, espírita 1,8%, adventista 1%, outros membros 1,1% e não souberam responder, enfim, são dados, né? Daquilo que se vê hoje dentro. Pode ficar aqui com o meu lado aqui. Isso, assim. O crescimento de membros evangélicos no Brasil, Cuiabá também tem passado por esse crescimento. A gente percebe que, por exemplo, o país hoje, que desde a sua colonização, desde o século XVI, se constituiu num país católico, mas a partir do século XX, o crescimento de evangélicos, de protestantes, foi vertiginoso, vamos dizer. Professora, por exemplo, 34% de Cuiabá, por exemplo, em 2010 teve o dados do IBGE, que cerca de 22% da população brasileira é evangélica. Mas já temos dados de 2017 e 2018 que nós já estamos aí com 30% de evangélicos no país, que representa quase 60 milhões de protestantes no Brasil. Então isso se constitui num crescimento. Num crescimento, mas num fenômeno. Porque nós tivemos aí de 1500 a 1900 praticamente a população inteira do Brasil, praticamente, professando a fé católica. Sim. A partir da década de 50, 60 e 70, houve um boom do protestantismo no Brasil. Aí você chegar a um número de 60 milhões, quase 60 milhões de evangélicos no Brasil, isso é um fenômeno histórico para a nação. Exato. São números ainda que contestados por uns, são números defendidos por outros, enfim. Mas eu queria, só para a gente fechar essa entrevista, dentro do seu vasto conhecimento da história, da religiosidade, aonde que ela deveria influenciar mais hoje, na sua visão, ao chegar, por exemplo, aqui na capital dos 300 anos? A religiosidade. Religiosidade. Eu acho que a diversidade sociocultural é muito importante, porque cada um com a sua crença, respeitando a religião do outro, né? Crescendo como pessoa, como ser humano, como indivíduo, e todos nessa diferença, nessa multiplicidade sociocultural, religiosa, de tradições, ter um objetivo comum, crescer como sociedade, como ajudando uns aos outros, buscando conhecer mais a realidade da nossa terra. Sim. Né? E fazer dessa interação sociocultural entre as religiões, os diferentes povos, diferentes culturas e tudo mais. Conversamos nessa manhã, já tarde, são 12h07, com a professora historiadora Cristiane Thaís Serzósimo, ela que é professora da UFMT. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Né? Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Obrigada. A senhora pode sair por ali, por gentileza. Muito agradecido mesmo, viu?